A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, amém e amém. Domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, graças a Deus, vamos receber aquilo que do coração do Senhor veio para o meu coração, através de reflexão, de oração, de meditação e de realmente buscar aquilo que Deus deseja compartilhar com nossos corações, aquilo que Deus deseja com que nós vivamos, com que nós saibamos. Então, a mensagem, né, para a mensagem desse domingão, e o tema daquilo que Jesus deixou escrito, ensinando, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês é esse: prudente como a serpente, simples como a pomba. Diz assim, o texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 31. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar, não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Presta atenção nisso. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor, o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá. Deixa eu primeiro buscar aqui o significado de prudência. Significado. Prudência. Prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Interessante, interessante. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que Jesus quis ensinar, quer nos ensinar com essa historinha, essa parábola. E ele fala em outro texto para que sejamos prudentes como a cobra, porém simples como a pomba. O que isso quer dizer? Olha o que esse administrador desonesto faz. Olha como é que ele pensa rápido.
né? E detalhe, perceba que ele não faz nada. Ele entrega a ideia para a pessoa que está devendo e fala assim, ó, deixa eu pegar aqui de novo. Olha só o que ele fala. Ele pergunta quanto deve, a pessoa responde, ele fala: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Escreva, depois ele fala: tome sua conta e escreva 80. Então, ele ele induz com a ideia mirabolante, a pessoa a escrever. O que que Satanás faz? Satanás faz as coisas, o diabo faz as coisas? Não, ele nos induz a fazer. Ele nos mostra a ideia dele mirabolante, que vai trazer sucesso, top, supimpa, da hora, uhul! E ele faz com que nós executemos. Olha que coisa, olha como é que ele é prudente, olha como é que ele é astuto, né? E os filhos do Senhor, aqueles que vivem, né, debaixo da vontade de Deus, temos que ser cautelosos, temos que estar sempre observando, né, planejando, temos que estar atentos, porém simples, nada de soberba, nada de querer aparecer, não, tem que ser tudo tranquilo. Por quê? Porque Satanás ele é astuto. E olha só, o Senhor, ele elogia aquele administrador. Por quê? De uma maneira ou de outra, o Senhor recebeu aquilo que lhe deviam, né? E ao mesmo tempo, o administrador ficou bem com as pessoas. Ó, ele me ajudou, ele me ajudou, devia tanto, ele tirou, tal. Então assim, o administrador ele ganhou a, a confiança daquelas pessoas. É o que Satanás faz, né? É o que Satanás faz. E aí, por que que Jesus ele fala aqui no final que ele fala no finalzinho aqui, ó, que pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Perceba aqui, Jesus tá comparando os filhos do diabo, ou seja, aqueles que servem, e muita gente serve a Satanás sem saber que serve, mas serve, sem saber, mas serve. Esses são mais astutos do que os filhos da luz. Olha, eu vou voltar aqui, eu quero voltar aqui. Olha só. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Ele não está falando que parece que são, ele está falando que são. Jesus está afirmando. Meu irmão, minha irmã, nós, os filhos da luz, aqueles que entregaram a vida de verdade para Jesus, nós precisamos atacar com prudência e simplicidade. Sim, sendo guiados pelo Espírito Santo. Sim, pedindo estratégias para Deus. Sim, mas devemos atacar, porque o diabo ele não brinca de atacar e as estratégias dele são assim de coisas, né, assim surpreendentes e ele sabe fazer. Jesus disse: é, a, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, as portas foram feitas para proteger. E se ele fala que não prevalecerão, é porque a igreja deve atacar. Nós precisamos atacar o inferno com prudência e simplicidade, mas precisamos atacar e não contra-atacar. Porque enquanto nós estamos aqui esperando para contra-atacar, o inimigo está fazendo sorrateiramente. A gente não está nem vendo, porque eles são astutos. Então, que possamos compreender isso e colocar a vontade de Deus em prática. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.